Hoje nós estamos aqui para gravar o podcast, o Pod Jovem. É um podcast da Jovem Advocacia, feito por jovens advogados para jovens advogados. Isso, e hoje estamos aqui com a Mirelle Rocha, ela que é advogada previdenciarista e de família, lá de Igaci. Isso. O interior pertinho de Arapiraca. A gente vai falar hoje sobre escritório no interior, quais são as dificuldades, como é que foi o início. E acredito que vamos ter um bate-papo muito legal, né, não, Aline? Hoje tu atua em Igaci, Craíbas, Arapiraca, onde tiver clientes, estamos indo. A internet faz isso, né? O digital aproxima a gente de várias pessoas em vários estados e cidades, mas Craíbas e Igaci é meu ponto de referência. Mas antes então da gente começar a conversar mesmo, fazer perguntas para botar ela no estreito para ela responder, Mirelle, por favor, se apresente. É muito difícil você chegar aqui, sair do interior e vir até um podcast da Jovem Advocacia para a Jovem Advocacia mesmo. Eu nunca imaginei que eu estivesse aqui, mas eu me chamo Mirelle, hoje sou a advogada, mas também já fui estudante de escola pública, sou filha de mãe solo. Tive uma infância muito difícil, principalmente por essa questão de ser só eu e a minha mãe, sou filha única também. E tive que, desde cedo, trabalhar. Já fui vendedora de loja de shopping, auxiliar de transporte escolar no município. Fui bolsista na faculdade porque eu fui beneficiada pelo FIES. E hoje, há 2 anos, na verdade, sou advogada. E estar aqui é algo que me emociona muito, porque saber que a OAB dá oportunidade ao jovem advogado sem dinheiro, sem recurso, e hoje nós temos espaço aqui na sociedade também. E sou graduada pela Faculdade de SESMAC do Agreste. Eu me perco às vezes nas coisas que eu falo, mas sou graduada pela Faculdade de SESMAC do Agreste, sou pós-graduada em Direito Público e atuo hoje de uma forma... A minha ideia é sempre atuar numa advocacia mais humanizada. Eu gosto de ir porta a porta na casa do cliente mesmo e escolhi família por amor e o previdenciário me escolheu. Os meus primeiros casos foram previdenciários, então foi uma área que me abraçou e sigo no interior trilhando por esses 2 caminhos, especialmente. Deixa eu perguntar, você falou que você é filha única e filha de mãe solo. Então, como é que foi esse processo, né? De infância, de quando você estava crescendo, você escolheu o direito. A gente sabe que é uma profissão meio que estigmatizada, né? Geralmente de quem tem família. elitizada, né? É elitizada, né? De quem tem família ou tem alguém no meio. Ou quem tá de alguém da família, ou que tem alguém, ou de famílias que tem dinheiro, né? Então, eu acredito que você deva ter passado alguma dificuldade, né, nesse processo de escolha, até entrar na graduação e tudo mais. Sim, a minha mãe e meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos, mas eu digo que eu tive pai até os 5 anos. Depois ele decidiu me abandonar afetiva e materialmente. Então, foi a minha mãe que trabalhou durante toda a vida. Eu trabalhava os 3 horários, trabalhando contratado em prefeitura, que ela é professora. E o meu pai construiu outra família, seguiu a vida, depois veio a falecer. Mas eu sentia muito com o abandono afetivo e o abandono material, porque a gente passava muito necessidade. Teve uma época que a minha mãe, ela ficou sem emprego. E as nossas compras de mercado, quem dava era a minha avó. Então, daquele momento que eu via todos os meses a minha avó chegar com aquela feira pra gente, eu dizia, eu vou estudar, que eu quero ser advogada, porque eu quero lutar por as crianças que são abandonadas afetivo e materialmente. Isso foi crescendo dentro de mim. Sempre tinha gente que dizia, não quero ser psicóloga, veterinária, não, eu quero ser advogada. Sempre quis, mas eu vinha de uma realidade muito difícil. E sempre estudando em escola pública. Aí muitas vezes as pessoas dizem, tu é louca, como é que tu vai ser advogada? Advogada é profissão de rico, você não é de família rica, você não tem nem o que comer direito, você vai fazer isso. Não, mas eu quero, uma hora passa, uma hora dá certo. Fui estudando na escola pública até fazer o Enem. Quando fiz o Enem, a minha nota não foi boa.
para entrar pela UFAL ou pela UNEAL, que são as faculdades públicas. Mas Deus abençoou, consegui um FIES. Do FIES eu comecei a estudar, só que quando eu fui estudar na minha própria família, eu escutei coisas, a minha mãe escutou mais até do que eu. Você é louca deixar sua filha estudar direito? Direito é uma faculdade de rico. A sua filha pode até entrar, mas ela não vai passar na OAB. A sua filha não tem nem roupa para ir para a faculdade. E isso eu escutava e eu absorvi, porque a gente não tem como dizer não absolve. Mas eu dizia, eu vou de Havaiana, eu vou com a roupa que eu tiver. Mas fui estudando. Trabalhava no shopping de 10 às 4. Depois já ia direto para a faculdade. Trabalhava no shopping em Arapiraca mesmo. Ia para a faculdade. Depois fui estudando, passei nos estágios. Aí o estágio foi uma bênção, né? Porque você tem a bolsa do estágio e trabalha, aprende e recebe a bolsa e à noite vai estudar. Então, eu ficava no estágio pela manhã, à tarde ficava em casa estudando, 6 horas já tem que estar pronta para pegar o ônibus para ir para a faculdade. O município fornecia o transporte público e gratuito. Isso, fui estudando. Fui estagiária da Esmal, passei na Defensoria Pública, mas não deu para seguir. Fui estagiária do Ministério Público Estadual, tudo em Igaci mesmo. E chegou o 10º período, passei na OAB. Agora foi sofrido, viu? Para comprar o Admego, para comprar o curso da segunda fase e tudo mais. Estamos aqui hoje. Então, tu pode dizer que a tua paixão pelo direito já veio da tua infância, das dificuldades que tu passou, e aí foi só crescendo na adolescência essa paixão pela advocacia para querer ajudar os outros. Tu acha que isso influenciou também na escolha do previdenciário? Sim, porque tanto família como previdenciário são áreas muito, muito sensíveis, onde existem pessoas com dores muito, muito difíceis de lidar, pessoas muitas vezes sem condição financeira nenhuma. E você chegar numa casa, conversar com aquela pessoa, você poder ser a voz daquela pessoa perante o INSS, perante o juiz, perante um procurador do INSS, faz muita diferença, porque muitas vezes são pessoas que são esquecidas, realmente, pela sociedade, e pessoas que são facilmente enganadas. Eu tenho até um caso que eu fui para a casa da pessoa para fazer a aposentadoria da mãe, da menina, e ela tem uma doença rara. Eu perguntei sobre o benefício dela e ela disse que foi cortado. E eu achei estranho. Disse, não, faz muito tempo que foi cortado. Quando ela me passou a documentação, o benefício estava ativo e tinha uma outra pessoa recebendo por ela durante mais de 9 anos. E ela já tinha ido à CRAS, já tinha ido à INSS, todo mundo dizia, você tem um benefício. Mas ela, como eu tenho um benefício, eu não recebo aquele benefício, que é um BPC. E você poder falar, assim, por essas pessoas que já foram em banco, foram no CRAS, no banco, no INSS. Todo mundo dizia que ela tinha um benefício, mas ela não tinha cartão, o cartão não estava com ela. Então, você poder falar por essas pessoas que não têm voz, que para muitas pessoas, infelizmente, são invisíveis, faz toda a diferença. É o que me mantém viva na advocacia, o que me dá energia, é isso. Teu gás, né? É. Mas me diga aí, como é que foi o início, né? Porque acredito que para todo mundo que é jovem advogado é aquele negócio. Termina a graduação. E agora? Aí, se passou na OAB, beleza, vamos correr atrás do juramento. Mas se não passou, tem que sentar e estudar mais um pouco. Mas aí você jura, quem passou, você jura, aí ó, pega a carteira e olha, e agora? O que é que eu vou fazer com a carteira? Ainda mais um jovem advogado do interior, que ainda tu percebe alguma dificuldade maior também por ser de interior. Sim, tem a dificuldade de locomoção, né, do acesso, porque Igaci tem fórum, mas é vara única, então também os servidores, eles ficam muito atarefados, né? A própria magistrada, todo mundo fica muito sobrecarregado. Craíba já nem fórum tem tudo ir para Arapiraca, então essa distância para você ter um acesso à justiça, um acesso ao INSS, já é algo bem complicado. E essa questão de início, você sai sem saber de nada da faculdade. Assim, não que a faculdade não ensine, pelo contrário, eu acredito que foi uma das melhores escolhas que Deus providenciou para a minha vida, foi a faculdade, mas a gente não sai aprendendo a advogar, a gente não sabe sabendo advogar. E o cursinho da OAB, ele é exclusivo para você passar na prova.
E quando você sai, eu não sabia. Eu sabia, assim, os sistemas, como eu já era estagiária do Ministério Público e já fui estagiária da ESMA, eu sabia o SAGE, uma coisa e outra, mas o resto a gente foi aprendendo com a prática mesmo. Chegou pra mim um caso de salário maternidade rural da minha vizinha. Eu não sabia nada de salário maternidade, não sabia nada de previdenciário, não tinha prática nenhuma, mas eu disse, eu vou estudar aqui, comprei um cursinho e disse, não, vou primeiro para o salário maternidade, foi o que chegou pra mim. Com esse salário maternidade deu certo, eu consegui comprar uma mesa, baratinha assim, uma mesa, uma cadeira, e colocar uma fachada na frente da minha casa. Porque eu não tinha escritório, não tinha como pagar aluguel. Então, a minha casa, peguei o sofá, transformei nas poltronas da recepção, ficou ali. A sala com o sofá, que era da minha própria casa, e a minha casa era um escritório. Então, foi chegando uma vizinha do salário maternidade, depois veio chegando uma aposentadoria, uma coisa. Isso você vai pegando. Mas com o tempo, aos poucos. Mas o início, você tem que se virar com o que você tem. Também, graças a Deus, tem a OAB, ela dá um suporte, questões de fóruns, tem as salas, né, da OAB, tem a subseção lá em Arapiraca, que eu faço, a minha inscrição é lá. Tem um suporte que dá o jovem advogado, mas esse início é bem complicado. Qual que você acha que foi as principais dificuldades, né? Se você pudesse nomear, dizer, não, para começar um escritório no interior. Falta de dinheiro é a principal dificuldade. Porque assim, o jovem advogado tem que ter dinheiro para ter uma roupa, porque a gente também não pode sair de todo jeito, né? Aí tem que ter dinheiro para roupa, tem que ter dinheiro para comprar material, para se atualizar, para estudar. Para estudar, você precisa de um transporte também, muitas vezes, ou ter pelo menos o dinheiro para você pagar a passagem, né, para usar o transporte público ou Uber, mas você precisa ter. Então, o dinheiro mesmo é a minha principal dificuldade nesse contexto, foi o dinheiro. Cadê a Caixa? Caixa, viabiliza aí um empréstimo pro jovem advogado, por favor. Isso. Obrigada. Tá facilitando já a Caixa, né? Então, mas essa visibilidade, a gente no início também nem sabe. Muitas vezes o jovem advogado nem sabe que o primeiro token você consegue gratuito, né? Aí eu disse, meu Deus, já começa pelo juramento, né? Já tem os gastos. Aí você vai pagando uma coisa ali. Graças a Deus que o meu juramento foi online, que eu já não gastei com locomoção pra vir. Mas aí tem o token que a Caixa já disponibiliza. Você vai na casa de um... Mas você precisa ter dinheiro para ter um notebook, para você sair para atender, que muitas vezes é importante. Você precisa ter um equipamento. E isso no início é muito difícil você ter. Acho que já começa o gasto quando você diz, não, eu vou querer jurar, porque só de inscrição, de parcial de anuidade, de carteirinha, eu que jurei em janeiro, não sei vocês, mas eu gastei aí quase R$1.000. O ano todo. Eu já fui em outubro, aí já foi menos um pouco. Então, tem isso. E você não tem cliente. E quando você consegue um cliente, você não consegue ter um retorno amanhã. Não é uma coisa que sai assim imediato. E quando sai é 200. Mas é isso. Realmente. Aí como é que você faz? Eu tive ajuda. Assim, a minha avó me ajudou com o cursinho da segunda fase, minha mãe já comprou uma coisa ou outra. Mas a minha mãe hoje ela é professora efetiva, mas é ela que comanda todas as contas de casa. Então, o dinheiro dela já supre essa necessidade já apertada. Ela não tinha como me dar uma estrutura sem prejudicar as coisas de casa. Mas o que ela pôde fazer, ela faz até hoje. Então, esse início, o dinheiro é a barra, é o pior. O retorno demora muito para acontecer. E fala pra gente como é hoje advogar no interior. Então, eu acredito que seja a questão do processo também. Eu comecei a advogar lá no início de novembro, eu jurei dia 13 de outubro de 2021, então no início de novembro eu já estava me lançando, porque o primeiro cartão de visitas é o Instagram, as redes sociais. O meu primeiro escritório onde eu apareci foi lá.
postar mais coisas. Às vezes eu não consigo, mas foi por lá que eu consegui uma certa visibilidade. Então, você vai aparecendo um cliente ou outro, quando você vai passando o tempo, um processo vai saindo, vai dando certo, aí vai crescendo o nome. Agora, a vontade de desistir é diária. Você, a cada minuto que você passa, você tem os boletos para pagar. E eu até converso com alguns amigos que são casados. É muito complicado para quem é casado e tem família se manter nessa advocacia inicial mesmo. Sem suporte. Sem ter um suporte financeiro, sem ter um emprego fixo. E também é muito difícil você ter um fixo e você largar para você ir advogar. Eu não tinha, né? Porque o meu estágio acabou faculdade, acabou estágio, acabou tudo. Então eu não tinha... eu sempre quis advogar, não me arrependo. Mas eu não tinha outra opção. Eu tinha que advogar. Não tinha outro emprego. Era advogar ou advogar? Ou advogar. Na marra, assim. O que aparecesse, eu tinha que pagar. E com o tempo, as coisas foram melhorando. Outros clientes foram aparecendo, amiga do vizinho, a prima, a família. Você vai conseguindo ser enxergada. Você vai sendo enxergada ali, mas ainda sofre muito preconceito por ser mulher, por ser jovem, por não ter dinheiro para ter um carrão, para ter um escritório de luxo. Então, muitas vezes as pessoas, até da sua própria comunidade, preferem contratar um advogado de longe, de mais experiência do que você que está ali começando. Com mais status, tu acha? Mais o status. Infelizmente, eu ainda sinto muito essa questão do status que ela influencia. Mas também tem aquelas outras pessoas que não vão ligar, que acolhem você na casa delas, que chamam você para tomar um café, para comer, dar uma galinha, um queijo, um leite, e gostam de você, assim. Mas ainda tem outras que preferem a questão mais de status mesmo. Isso que o jovem advogado às vezes sofre para tentar se inserir nesse caminho. Deixa eu perguntar um negócio. Você falou que fez faculdade em Arapiraca, né? E a gente sabe que tem muito jovem advogado que sai do interior e vem fazer a faculdade aqui na capital. E às vezes quando ele volta, ele fica às vezes mais perdido do que vocês que fizeram faculdade em Arapiraca. Eu acho que Penedo tem, Delmiro Gouveia Palmeira tem também. Porque saiu da sua comunidade, né? Saiu de perto da família. E quando volta já mudou, né? Já mudou tudo e você não... E os seus clientes, seus primeiros clientes, geralmente, para quem é jovem advogado, são as pessoas que moram perto de você, sua família, os amigos da família e tudo mais. Você acredita que existe realmente essa diferença ou você não sentiu tanto assim? É porque quem vem pra capital não tem condições de estar todo dia lá ou até todo final de semana. Tem pessoas que passam até mais de um mês sem conseguir voltar, porque o gasto para voltar entre interior e capital, ele é um gasto alto. Então, às vezes, aquelas pessoas meio que esquecem, porque aquela pessoa passa tanto tempo estudando fora, quando volta para se inserir novamente, a não ser que tenha a questão de família, né? Existem famílias no interior que são bem populares. Então, quando a família é mais popular, é mais fácil de inserir. Agora, quando volta, eu acredito que tenha isso. E como eu moro em Igaci, estagiei no fórum de Igaci, muitas pessoas ainda me lembram do fórum. Que eu atendia lá, que eu era estagiária do promotor lá, que eu trabalhava no estágio na Ismal. Então, muitas pessoas ainda lembram de mim por causa desse estágio lá no interior mesmo. E você acha que isso ajuda, né? Porque você estagiou no fórum, né? Então, acho que a realidade até pro pessoal do interior. Tipo, doutora Mirella, ela trabalhava no fórum, que eles acham que não tem noção do que é estagiar, do que é trabalhar propriamente dito. Então, você acha que isso ajuda? Eu acredito que tenha essa visibilidade. Inclusive, esses dias, eu tive uma cliente de uma pensão por morte. E em 2019, ela tinha um processo de curatela lá no fórum de Igaci, e ela disse, eu lembro de você me atendia bem naquela época. Então, ela fez essa ligação daquela época do estágio. Então, acho que tem essa referência positiva. Mas, às vezes, também não é o empecilho para outras pessoas não trabalhar no fórum. E para o jovem advogado, assim, qual o conselho que tu daria para quem está iniciando, desde a parte da prospecção de cliente, do atendimento do cliente, o retorno para ele? Porque a gente sabe que tem tudo isso importa, né? Hoje o cliente ele quer ter mais essa acessibilidade ao advogado que antes não tinha, né? Às vezes ele quer
tá mais perto, eu acho, do advogado. O que é que tu diz pra gente? Eu digo pra ser forte, porque essa advocacia inicial, ela é muito pesada, mas que o jovem advogado hoje, ele tem um espaço por causa da internet, porque você pode advogar de qualquer lugar. Então, mesmo que seja difícil, é possível arriscar. E não ter medo. Assim, medo vai ter. Sempre a gente tem medo de ir pra audiência, ficar nervoso, porque, assim, os clientes... Meu filho, peraí um pouquinho, só a doutora tá aqui. Depois eu vou responder assim que eu sair. Tá ficando famosa. Mas essa questão do início é você realmente pensar, não, agora tá difícil, agora eu não sei, eu não tenho experiência. Eu sei que vão ter pessoas que já estão há mais anos trabalhando do que eu, mas eu também sou advogada, eu também passei na OAB, eu também tenho uma carteirinha. Então, se você conseguiu se encaixar, você também vai conseguir trabalhar. Os clientes, eles vão vindo aos pouquinhos. Agora, não espere chuva de clientes e rios de dinheiro no primeiro ano da advocacia, porque não é tão rápido assim, mas pode até ser. Tem causas, tem clientes tem advogados que possuem clientes que recebem muito dinheiro assim, muito rápido. Mas é a exceção. A regra é que demore. Mas o advogado de 10 anos é tão advogado quanto eu, que só tenho 2, quanto vocês que têm 1 ano e pouco, né? Então, assim, todo mundo é advogado. Eles também vão ter as suas falhas, seus nervosismos. Ninguém vai ser perfeito. E a gente precisa meter a cara, senão vão se fechar as portas pra gente. Não tem muita escolha, advogar ou advogar. Acho que é aquela máxima que a jovem advocacia tá pleiteando tanto, né? Que número da ordem não define a sua competência. Sim. E aí a gente tava até conversando antes, né, Aline, com ela, que doutora Mirella é aquela advogada raiz mesmo, de ir na porta, né, de porta em porta, na casa do cliente. Para o pessoal da fiscalização que tá me escutando, ela não tá fazendo captação indevida, tá? Tudo aqui ela vai atender apenas os clientes dela. Mas acho que é legal isso do interior, que não tem tanto na capital, né? Dessa gratidão dos clientes, né? Não que seja obrigatório, mas que mostra o quanto você conseguiu tocar aquela pessoa, o quanto você fez diferença na vida dela. O comprometimento, né? Com o teu trabalho, de ir até onde é possível. É porque o comum é que o cliente vá até o escritório. Só que a gente que está começando, nós não temos muitas opções de clientes assim para deixarem batendo na nossa porta do dia e noite. A gente precisa ir muitas vezes, porque se a gente não for, vem outra pessoa que vai lá, às vezes não é nem advogado. E isso tem demais no interior, são aqueles capitalizadores de cliente, é uma concorrência desleal horrível, que é o dono da lan house, o dono do mercadinho, ou uma pessoa que tem uma certa influência. Então você vê muito isso, de muitas pessoas jogando sujo, principalmente com o jovem advogado. Às vezes você é advogada, você estudou tudo ali, vê uma pessoa que não estudou nada, que não tem nem o direito, pegar o seu cliente, tira o seu cliente ali, coloca coisa na cabeça do seu cliente. Ah, é mentira, tá inventando, não é assim não, vai dar certo, venha pra cá que vai dar certo. Tá demorando demais. Tá demorando demais, tire dela e venha colocar do meu advogado aqui que ele resolve em 30 dias. E a gente sabe que não é isso. Mas aí aquela pessoa, pra capitalizar aquele cliente, tenta manchar a sua imagem pra se beneficiar. Isso é um grande problema também da jovem advocacia, essa concorrência desleal, principalmente no interior, que todo mundo se conhece. Na capital, eu acho que seja mais difícil, porque a maioria das pessoas não se conhece, mas lá todo mundo conhece. Não, mas é que a gente diz que Maceió é um ovo, né? Então, acho que no interior essa máxima é muito mais verdadeira. Mas você falou dos captadores, e a gente sabe o quanto isso é difícil para o jovem advogado. Inclusive, recentemente, não sei se você ficou sabendo, que lá em Arapiraca, a comissão de fiscalização, né, saiu batendo em não sei quantos escritórios, levou não sei quantas pessoas para a delegacia. E por mais que as pessoas, às vezes, dizem, advogado não pode fazer isso, advogado não pode fazer aquilo, mas não sabe que, muitas vezes, não prejudica quem que está no alto, né, que já tem muito tempo de experiência, que já tem dinheiro, mas isso prejudica realmente o jovem advogado. O jovem advogado,
E muitas vezes eu vejo, inclusive, tanto o presidente da subseção de Palmeira quanto o da subseção de Arapiraca, eles são pessoas bem acessíveis, assim. Eu sou inscrita em Arapiraca, mas eu tenho conhecimento com Palmeira porque são municípios vizinhos, e eu vejo que hoje você pedir uma coisa pra eles, fulano, tá tendo tal situação, Igaci tá tendo tal situação em Arapiraca ou Craíbas, as cidades assim, eles já estão mais fiscalizando, eles vão realmente, porque teve essa operação esses dias que várias pessoas foram autuadas, então a OAB tá trabalhando, só que infelizmente o sistema é muito falho nessa situação. Mas assim, muita gente não entende. E a gente acompanhou que seu Instagram, você falou, né, que foi o seu primeiro escritório. E aí, acho que esse é o episódio 4. O primeiro episódio foi justamente da Gabizinha, que a Gabizinha fala muito sobre isso, de marketing jurídico, que você pode, que você não pode fazer. Então me diga, na sua visão, o quanto isso ajudou você, né? O Instagram, se ajudou. Qual que é a sua opinião sobre isso de acordo com a sua realidade, né? Porque... Se faz diferença. Faz. Inclusive, o Instagram, já tive uma cliente que ela disse que já tinha batido na porta de 3 advogados e não tinha sido atendida e me viu no Instagram e achou interessante a forma que eu me portava no Instagram. Então, eu acredito que a questão da rede social, ela aproxima. Já que você não tem um escritório logo de cara, o Instagram, você no bate-papo, você pode falar com um advogado, você pode ir marcar um encontro com ele na lanchonete, em algum lugar, ou até na própria casa da pessoa, por causa do Instagram. Eu acredito que aproxima e que vende muito. O Instagram, ele é o Instagram, o TikTok e as outras redes sociais, eles são ótimas ferramentas para atrair clientes, sim. E tu acha que hoje a gente sempre ouve falar, eu digo ouve falar, porque a gente, como jovem advogado, não passou por isso. Mas a gente vê advogados mais antigos que comentam que quando iniciamos a gente não tinha esse acesso à OAB. Tu acha isso importante hoje? Porque a gente vê a OAB abriu as portas para a jovem advocacia. A gente tem muito espaço aqui dentro, assim. O jovem advogado, se ele quiser, ele tem como trabalhar, né? Aqui tem espaço, tem o conselho, tem comissões. Então, assim... Tem sala para atender cliente. Tem muitas coisas que a OAB hoje, ela proporciona para o jovem advogado. Tu acha isso importante hoje? Tu acha que isso faz diferença? Isso é excelente. Inclusive, tem Arapiraca, tem nas cidades maiores, cada fórum geralmente tem uma sala que também tem computador, tem mesa, tem ar-condicionado. Então, muitas vezes, fulano, vou esperar lá na sala do fórum para eu lhe atender lá. Então, isso que a OAB oferece, principalmente para o jovem advogado, é sensacional. Essas salas que é de home, só para você, para peticionar, tudo isso é incrível. Tem a sala de reunião, tem a sala de atendimento. Eu acho uma iniciativa surreal. E ainda bem que a gente pegou essa fase da OAB, né? Chegamos nessa fase. Então é isso, né? Eu agradecer a doutora Mirelle pela oportunidade, né? Pelo tempo que ela dedicou, né? Pra estar aqui com a gente. Ela saiu, né? Lá de Igaci pra percorrer... São quantos quilômetros, mais ou menos? Mais de 130. Mais de 130 pra estar aqui. Acho que a Mirelle de 2 anos atrás nunca imaginaria um negócio desse. Não, a Mirelle de anos atrás sofreu pra vir só pra trazer a documentação aqui, pra pegar a carteirinha, pra fazer o juramento. Já foi um sacrifício pra se locomover. E hoje, graças a Deus, já vim até no meu próprio carro. E é uma vitória pra mim, de poder vir pra cá já com o meu próprio esforço, assim, é surreal. E eu agradeço muito essa oportunidade. E hoje te vendo aqui, gravando um podcast para jovens advogados, o que tu diria, assim, pra Mirella de antigamente? Não desista. Porque dá certo, demora, é doloroso, a gente sofre muito.
tem medo, tem insegurança, a primeira audiência sempre vai ser mais complicada, a primeira peça também não vai ser tão boa, mas com o passar do tempo, você vai pegando o jeito, vai ganhando experiência, vai ficando tudo mais leve. Então, o cliente vem com o tempo, o trabalho certo, o trabalho honesto, ele vai dando retorno com o tempo. Não é rápido, mas ele vem, dá certo. Então não desista. Não desista e seja forte. Porque a força dessa jovem advocacia, a gente tem gás. Inclusive, só para finalizar, teve uma pessoa que uma vez disse que essa questão de advocacia iniciante, questão de internet, tudo isso era coisa de gente babaca, gente besta. E a gente vê hoje que não é, que a internet ela dá espaço, que a OAB ela dá espaço, então pode ser um advogado de 20 anos, 30 anos de experiência, você também é advogado. Então não desista, seja forte e vai dar tudo certo. Então, minha gente, muito obrigado por ter assistido. Doutora Mirelle, muito obrigado pelo tempo, né, por ter vindo até aqui pra gente poder gravar. Eu espero que esse momento tenha sido tão bom pra você como foi pra gente. Foi incrível. E no instante passou 30 minutos. É isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo episódio.